Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e pode me ouvir. Oi, nesse momento das crianças, eu vou contar a história da ressurreição de Jesus. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi cedinho ao túmulo de Jesus. Mas quando ela chegou lá, a pedra do túmulo de Jesus havia sido retirada de lá. Ela não entendeu absolutamente nada. Então ela saiu correndo e foi dizer aos discípulos. Aí ela disse para eles: tiraram Jesus do túmulo e não sabemos onde ele está. Então Pedro e João foram correndo ao túmulo de Jesus. Então quando Pedro e João viram aquilo, eles acreditaram. Jesus não estava lá no túmulo. Aí Maria ficou do lado de fora do túmulo e começou a chorar. Então ela olhou e viu 2 anjos perto do túmulo de Jesus. Então os anjos perguntaram para ela: por que você está chorando? Aí ela respondeu: porque levaram meu Senhor e não sei onde colocaram. Então naquele momento Jesus apareceu e disse: Maria. Ao ouvir seu nome, Maria reconheceu Jesus e disse: Mestre. Depois daquela conversa com Jesus, Maria saiu correndo e foi avisar todo mundo: o Mestre está vivo. Naquele mesmo dia, Jesus apareceu onde todos os discípulos estavam. Então Jesus disse: que a paz esteja com vocês. Aí os discípulos ficaram muito felizes por ter visto o Senhor. Aprendemos com essa história que o verdadeiro sentido da Páscoa é a ressurreição de Jesus. Gente, Jesus ressuscitou, aleluia! Vamos cantar uma musiquinha. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e pode me ouvir. Um abraço e até a próxima vez no Momento das Crianças. Feliz Páscoa para todos! Tchau! Feliz Páscoa para você, estamos na oitava da Páscoa. É uma alegria estar chegando até você através das redes sociais. Aqui conosco também o nosso bispo, o Dom Anderson, sempre aqui colaborando com nossas atividades missionárias através das redes sociais. Feliz Páscoa, Dom Anderson. Feliz Páscoa, Reverendo Lúcio. Feliz Páscoa para todos que nos acompanham por essa transmissão nas redes sociais. Iniciamos esse momento de oração em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Convido você, meu amado, para abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, e nós vamos meditar hoje o Salmo 16. Guarda-me, ó Deus, pois eu me abrigo em ti. Eu disse a Javé: és tu o meu Senhor. Minha felicidade não está em nenhum destes demônios da terra. Ele se impõe a todos os que os amam, multiplicam seus ídolos, correm atrás deles. Jamais derramarei suas libações de sangue, nem porei seus nomes em meus lábios. Javé é minha parte na herança e minha taça. És tu que garantes a minha porção.
O cordel me deu para mim um lugar delicioso. Sim, é magnífica a minha herança. Bendito a Javé que me aconselha, e mesmo à noite meus rins me instruem. Pois ponho Javé à minha frente sem cessar, com ele à minha direita, eu não vacilarei. Por isso meu coração se alegra, minhas entranhas exultam, e minha carne repousa em segurança. Pois não abandonarás minha vida no Sheol, nem deixarás que o teu fiel veja a cova. Ensinar-me-ás o caminho da vida, cheio de alegrias em tua presença, e delícias à tua direita perpetuamente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Convido você para abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 16, a partir do versículo 9 até o versículo 15. Vamos acompanhar a leitura com Dom Anderson e, em seguida, a meditação da palavra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos, enquanto estavam comendo, repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naquele que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: ide pelo mundo inteiro e anunciar o evangelho a toda criatura. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos em Cristo, que nos acompanham pelas redes sociais, nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, aparece àquele público que que a sociedade não dá credibilidade, que é o público feminino, são pessoas mais humildes, tudo isso para testar a fé daqueles que ele ficou por anos preparando para este momento tão ímpar que é a sua ressurreição. E percebemos o quanto os pequenos e mais simples confiam totalmente, piamente, que aquilo era real, né, que Cristo realmente ressuscitou, enquanto aqueles que estavam com Jesus, vendo o milagre, escutando os seus ensinamentos, nesse momento estavam com o coração duro, né, estavam sem fé nenhuma de que aquilo poderia acontecer. Muitas vezes nós acabamos nos comportando como esses apóstolos de Jesus, que duvidamos que Cristo possa realizar milagres, que possa fazer curas, né, que tal milagre aconteceu na vida de alguém. Temos esse ceticismo que esses apóstolos tiveram nesse momento tão sublime. E Jesus, dessa vez, ao aparecer para os 11, não aparece como apareceu para esses mais pequenos.
para se revelar. Jesus, além de se revelar para os 11, ele os repreende pela dureza de seu coração e pela falta de fé. Nós que somos membros de igrejas, temos que ser pessoas de fé, pessoas que entendemos que, por mais que a ciência e tantas outras coisas digam que isso não é possível, mas como homens de Deus, devemos acreditar em que Deus é o Deus do impossível. E no final do Evangelho, Jesus vem nos fazer um pedido esse que permanece até hoje, que é de ir e anunciar o Evangelho a toda criatura. Essa é a nossa missão, não só a missão daquele que é ordenado para ser um padre, para ser um pastor, né? Mas de todo o fiel cristão. Todos nós somos convidados a sermos homens de fé e também anunciadores da palavra do Senhor, né? Sem medo, irmos a todo e qualquer canto, levando Jesus, esse Jesus que é vida, esse Jesus que é o caminho, esse Jesus que é a esperança. Então, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, não sejamos como os apóstolos, tenhamos fé, né? E que essa fé nunca se abale, porque o nosso Deus é maior, nosso Deus é único, ele venceu a morte e nós também venceremos se estivermos com ele. Então temos que levar essa mensagem a todos os cantos do mundo, a todos os locais, sejam eles de alta classe ou de periferia, sejam locais seguros ou perigosos. Temos que ir e levar a luz ao mundo que até hoje permanece nas trevas. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês que nos escutam, nos acompanham pelas redes sociais e que permanecemos firmes na fé, na esperança e no amor. Amém. Oremos ao Senhor e nosso Deus. Neste momento vamos apresentar a nossa vida em oração. Senhor, pastor e guardião das nossas vidas, enviaste teu Filho para cuidar de nossas feridas e nos conduzir ao aprisco da salvação. Reconhecemos que, com a ausência do teu amor, nada somos, nada podemos. Senhor, através do Espírito Santo, ensina-nos a andar sempre segundo a tua vontade e a escutar tua voz que nos convida a segui-lo. Que nossos pensamentos, palavras, que nossas atitudes e todo o nosso agir no mundo sejam um resplendor da tua presença. Neste momento de oração, suplicamos, Senhor, bom pastor, refrigera nossa alma, guia-nos pelas veredas do amor e da paz. Restabelece a força do cansado, cura os doentes, encoraja os desanimados, socorre os que andam pelo vale da sombra da morte. Levanta, Senhor, o caído. Senhor, que tua bondade e misericórdia nos acompanhem todos os dias das nossas vidas. Amém. Convido o reverendo Dom Anderson para proferir a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso desça sobre cada um de vocês, pela intercessão de São Francisco de Assis, e que fique para todo o sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Feliz Páscoa. Nós queremos agradecer a presença do Dom Anderson, que sempre está aqui conosco, participando aos sábados. Agradecer a você que nos acompanha através das redes sociais e desejando que você tenha uma semana de paz
de alegria, que tudo de bom ocorra em sua vida. Então, um grande abraço, muito obrigado pela sua presença, e você possa compartilhar nas redes sociais esse momento de oração. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.